Shalom, Adonai, preste atenção nos sinais à sua volta. Mais um vídeo complementando, falando sobre ministério. Vamos falar sobre Efésios 4:11, que está escrito: e ele mesmo, ele quem? Jesus Cristo. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas e outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que serve os ministérios mesmo? Os ministérios existem para edificar os santos, para ensinar os santos, para fundar igrejas, para que os santos cheguem ao céu. E além desses 5 ministérios que se encontram em Efésios 4:11, existe muito mais do que esses 5 ministérios. Tem também o ministério de intercessão, ministério de louvor e adoração, ministério de socorro, ministério de governo. Então não há motivos de muitos evangélicos estarem brigando dentro da igreja, disputando cargos. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo, depois que aceitamos a Cristo, temos que dar o segundo passo. O primeiro passo é aceitar Jesus. O segundo passo é descer as águas do batismo. E o terceiro passo é ser batizado com o Espírito Santo e ser batizado com fogo. Mas isso é outro vídeo que eu vou falar a respeito do batismo. O que eu quero falar hoje é sobre esse ministério e o ministério de apóstolo. Porque cada ministério tem suas responsabilidades. Muitos querem o cargo, mas não querem cumprir os encargos. E cada ministério tem os seus encargos, tem a sua obra para fazer. Não é necessário ninguém estar brigando. É bom que cada um, antes de querer ter algum cargo na igreja, vá buscar do Espírito Santo em qual ministério o Espírito Santo te chamou, te convocou para você cumprir aqui na terra. Porque cada ministério tem as suas responsabilidades. Então, qual é a responsabilidade do apóstolo? O apóstolo tem a responsabilidade de evangelizar, pregar, propagar o evangelho de Cristo. Ele tem a responsabilidade de ensinar a doutrina de Cristo, a Bíblia, a doutrina dos apóstolos. Ele tem a missão de ensinar o reino de Deus pelo mundo. Ele é como se fosse um missionário. Qual é a característica do apóstolo? A maior característica do apóstolo é ter sido discípulo de Jesus Cristo em vida, né? Não Jesus agora, depois que ressuscitou, mas ele tenha tido um contato direto com Jesus. Então, o discípulo de Jesus, o ministro apóstolo, ele tem que ter terminado a ressurreição de Cristo, né? Ser comissionado diretamente por Cristo, né? E o que a gente vê por aí é muitas pessoas se titulando apóstolo, que na verdade, se você for perguntar a ele qual é a função do apóstolo, muitos deles não sabem responder. Então, a função do apóstolo, ele abre um ponto de pregação para pregar a palavra, para implantar uma igreja. E depois que ele implanta essa igreja, vem um pastor para tomar conta. Então, os ministérios existem para fundar igrejas. Mas qual a finalidade da fundação da igreja? É para que a gente venha ensinar os santos o caminho do céu. É para edificar, para eles se desenvolverem a cumprir os seus ministérios, a cumprir os seus cargos. Mas, infelizmente, nessa última hora, poucos querem aprender, poucos querem também ensinar. E a função do apóstolo é essa: pregar, ensinar, propagar. Ou seja, é ser um missionário. Porque o apóstolo, ele também é um missionário. O apóstolo Paulo mesmo, ele tinha mais do que um ministério. Tinha muito mais. E isso eu vou colocar em outro vídeo. Deus abençoe. Preste atenção nos sinais. Você está dentro de uma igreja, mas observe os cargos e observe que aquela pessoa que está naquele cargo, se ela está cumprindo o encargo. Porque muitas das vezes a pessoa tem um cargo, mas ela não foi chamada pelo Espírito Santo para fazer aquela obra. E muitos estão perdidos dentro da igreja com falsas profecias, falsas revelações. Muitos profetas dizendo: irmã, Deus me mostrou que você é isso. E muitas das vezes Deus não lhe chamou para aquela função.
Deus lhe chamou para outra. Então vai na casa do oleiro e pergunta ao oleiro: Senhor, para que foi que o Senhor me chamou? Qual a obra que eu tenho para fazer? Se capacite, estude a palavra, tenha vida de oração e cumpra o seu chamado. Não fique querendo ser aquilo que Deus não te chamou para ser, porque isso é perda de tempo. E o tempo para nós está se esgotando. Shalom.